Você já se sentiu escolhida, mas ao mesmo tempo ameaçada. Já esteve num lugar em que todos olham para você com admiração. Mas você sabe que uma escolha errada pode te custar tudo? E se eu te disser que tem uma mulher na Bíblia que passou exatamente por isso? Esther era bonita, brilhava, encantava. Mas ninguém sabia o peso que ela carregava dentro do peito. Não era só uma coroa na cabeça. Era uma coroa em meio às ameaças, a dor, as responsabilidades que nenhuma mulher deveria ter que carregar, sozinha. Você também já se sentiu assim? Tendo que ser forte por todos, sem poder fraquejar? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Porque a história de Esther pode te lembrar de uma verdade que muita gente esquece, que mesmo no silêncio, Deus continua escrevendo uma história maior. E sim, você faz parte dela. Esther era aquele tipo de pessoa que ninguém esperava nada órfã. Criada pelo primo. Vivia num canto escondido do império. Era mulher, era judaica. Não tinha posse, não tinha status, não tinha voz, mas tinha algo que não dava para esconder. Uma graça sutil, um brilho diferente, um coração disponível para Deus, mesmo numa realidade tão dura. Esther era uma jovem órfã. Perdeu o pai, perdeu a mãe e foi criada pelo primo, Mordecai. Uma garota sem posses, sem nome importante, sem direito a nada, mas com uma beleza diferente. Uma beleza que não estava só no rosto, mas no jeito. Um dia, o impensável acontece. O rei Xerxes, depois de expulsar a antiga rainha, decide escolher uma nova esposa e faz um concurso de beleza. E então, nesse dia, a porta se abriu. O rei Xerxes estava procurando uma nova rainha. Esther foi escolhida entre centenas de mulheres. Foi preparada por meses. Vestida, perfumada, ensinada a agradar um rei. Foi feito um desfile de mulheres bonitas, com perfumes caros, vestidos caríssimos e, na maioria, conversas amargas. Lá estava ela, no meio daquelas mulheres mais cobiçadas do reino, uma garota do povo, humilde, calada, sem nome importante, mas ela sabia. No fundo, era só mais uma mulher num palácio que podia mudar de humor de uma hora para outra. Ela entrou no palácio calada. Não disse de onde veio. Não disse que era judia. Era perigoso demais. Entrou com medo. Mas entrou. Por fora, estava bela, forte, rainha. Por dentro, era a menina órfã, que apenas queria sobreviver. Mas a presença de Deus estava sobre ela. E não te lembra de alguém? Talvez você, que não foi a mais escolhida, que foi ignorada no trabalho, esquecida na família, trocada no relacionamento. Você, que cuidou de todo mundo e quase ninguém cuidou de você. Você, que nunca teve lugar de destaque, mas que tem um Deus que vê você no esconderijo, e Ele vê mesmo. Vê sua fé nos dias de choro, vê sua entrega nas horas em que todo mundo desistiu, vê sua beleza que vem de dentro. A beleza que não passa com o tempo. Foi essa beleza que o rei enxergou em Esther, ele a escolheu como rainha. Mas o que ninguém sabia é que aquilo não era só um casamento real, era um plano divino, um cenário que Deus estava montando em silêncio, para uma missão que mudaria a história de um povo inteiro. Posso te dizer uma coisa? Talvez Deus esteja montando o cenário da sua vida agora. Não entendeu o que está acontecendo? Tudo bem, você também está em preparo, assim como Esther. Você conhece esse sentimento? De ter que sorrir para todo mundo, mas dormir com o coração apertado? De ser admirada por fora, mas saber que por dentro está lutando para não desmoronar? Então você entende Esther? E o que ela não sabia é que Deus já estava preparando tudo. Aquele palácio não era só um lugar de luxo, era o campo de batalha onde ela lutaria pela vida de muita gente. Mas por enquanto, tudo estava em silêncio, como naquelas fases da vida em que a gente não vê milagre, não vê mão de Deus, não vê nada. Mas Deus está lá escondido, trabalhando em silêncio.
Quando Esther colocou os pés no palácio, ela não sabia que um dia seria chamada para escolher entre sua própria vida e a vida de todo o seu povo. Um decreto foi assinado, uma sentença de morte contra todos os judeus. E quem estava por trás disso? Amã, um homem cruel, poderoso, sedento por vingança. O pior? O rei nem sabia que Esther era judaica. Ela poderia ficar calada, se esconder no conforto do palácio, fingir que não era com ela. Mas o primo Mordecai disse algo que quebrou seu coração e fez sua alma despertar. Se você se calar agora, a libertação virá de outra parte. Mas e você? Quem sabe se não foi para este momento que Deus te fez rainha? Esther sentiu o mundo parar. Você já sentiu isso? Um momento em que o medo te engasga, mas a voz de Deus te chama? Ela sabia. Se entrasse na presença do rei sem ser convidada, podia morrer. Era a lei. Mas ela também entendia que se ficasse calada, milhares morreriam. Ela estava diante daquela escolha que toda mulher um dia enfrenta: ficar em silêncio, ou levantar a voz, escolher o medo, ou escolher o propósito. E Esther respira fundo e diz: jejuem por mim, por 3 dias. Depois disso, eu irei até o rei. E se eu perecer, eu pereci. Aquele foi o dia em que ela morreu como menina e nasceu como mulher, com medo, sim, mas com a coragem que nasce da fé. E agora me ouve, por favor. Talvez você esteja nesse lugar, num momento decisivo, com um peso nos ombros, um nó na garganta e o coração batendo forte. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando, mas Deus sabe. Eu quero te lembrar de uma coisa. Talvez você esteja exatamente onde Deus queria que você estivesse. E talvez foi para um momento como este que você foi escolhida. Talvez você esteja exatamente onde Deus queria que você estivesse, não por acaso, não por coincidência, mas por propósito. Talvez foi por um momento como este, com as lágrimas escondidas, com a alma gritando em silêncio, com o mundo pesando nos seus ombros, que você foi escolhida. Você acha que está aí porque errou o caminho, porque deu tudo errado, mas Deus vê tudo de um ângulo diferente. Enquanto você só vê portas fechadas, Ele já vê o que vem depois da porta que vai se abrir. Enquanto você duvida de si mesma, Ele ainda vê uma rainha escondida aí dentro. Quando você pensa que não tem nada para oferecer, Ele diz: você tem a mim, e eu sou tudo. Agora, escuta. Talvez o que Deus está esperando de você não é uma força impossível. É só um passo de fé, um jejum, uma oração, um sim, mesmo com medo. Esther não tinha um plano, ela tinha um Deus. E isso foi o suficiente. Comenta, aqui embaixo: se eu perecer, eu pereci, mas não vou me calar. Vamos juntas fazer essa frase ecoar entre as mulheres que precisam despertar a coragem que Deus colocou dentro delas. Esther decidiu arriscar tudo, com jejum, oração e coragem. Ela entrou na presença do rei sem ser chamada, e por um milagre, ele a olhou com favor, estendeu o cetro e disse: o que você deseja, rainha Esther? Até metade do reino eu te dou. Mas Esther não pediu riquezas, nem honras, nem presentes. Ela pediu vida, pediu justiça, pediu salvação para o seu povo. Aquela mulher que era só uma órfã estrangeira, agora estava usando sua voz para mudar o destino de uma nação inteira. E a cena virou. Hamã, o homem que planejou o extermínio dos judeus, foi desmascarado. Enquanto Esther ficava de pé, Hamã caía, e o mesmo instrumento de morte que ele tinha preparado para os outros se tornou o lugar do próprio fim. Deus mudou o decreto, mudou o destino, mudou a história. E aquele dia de luto se tornou um dia de festa. Agora, olha para sua vida. Você pode ainda não estar com a coroa na cabeça, mas Deus já viu sua coragem. Ele conhece cada dia que você lutou em silêncio, cada palavra engolida, cada guerra travada na solidão.
E ele não te escolheu à toa. A virada também vem para você. O cetro vai se estender. A porta vai se abrir. E o que era para ser fim vai ser o começo de uma nova história. Você não vai perecer. Você vai vencer. Porque quem escolheu você foi o rei. Agora me diz aqui nos comentários, qual parte da história de Esther mais tocou seu coração? Se essa mensagem te encorajou, envia para uma amiga que precisa lembrar da força que carrega dentro de si. Compartilha esse vídeo com ela. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu fui escolhida para um tempo como este. Assim eu vou saber que essa mensagem encontrou seu coração. E não esquece de se inscrever, porque tem muito mais vindo por aí. Você está no lugar certo. E aqui, você nunca vai caminhar sozinha. Fica com Deus e tenha um excelente dia.